e Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindo e bem-vinda ao significado e conteúdo que vai mudar a sua vida. É importante que você esteja no estado adequado agora. E quanto mais for se aproximando da palavra de Deus, a Bíblia, se dá conta que pode mudar aquelas áreas de sua vida e experimentar uma nova transformação. Vai ser incrível. Pense mentalmente na organização interna que está acontecendo nesse momento em sua vida e ainda mais em seus níveis neurológicos, o mapa da personalidade, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças, valores, identidade e espiritual. E os 5 sentidos, VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Que história você está contando de sua própria história de vida? Quero saber a sua resposta. Ouça com bastante atenção. Vou compartilhar significado e conteúdo bíblico. Se prepare. A vida do verdadeiro cristão. Uma viagem para o céu, a pátria celeste. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir confortável. Sabe, quando você realmente começar a praticar a palavra de Deus, logo vai se surpreender com os resultados. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A Bíblia diz: eu acredito.
abra aqui agora seus olhos espirituais. Esse é um momento muito importante. Fique de olho em sua vida. Existe algo que você ama mais do que Cristo Jesus? Fique de olho em sua vida. Existe algo que você quer mais do que Cristo Jesus? Fique de olho em sua vida. Existe algo que você quer servir mais do que a Cristo Jesus? Fique de olho em sua vida. Há alguém que você quer honrar mais do que a Cristo Jesus? Fique de olho em sua vida. Há alguém que você quer proclamar mais do que a Cristo Jesus? Se existe, você perdeu seu primeiro amor. Eu tenho agora uma boa notícia. Mantenha uma íntima conexão com Cristo Jesus e você vai desfrutar de uma vida cristã vitoriosa. Você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Cristo Jesus quer que você seja. Se você precisa de um transplante de caráter, Cristo Jesus é um bom doador. Ninguém vai escapar do Deus inescapável e nem de suas ameaças. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A primeira epístola do apóstolo São Pedro é considerada uma epístola geral. Diferentemente das epístolas paulinas, essa foi endereçada a um grupo maior de cristãos espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. Essa carta é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento. A primeira epístola do apóstolo São Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e ainda mais é um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Alguns colocam a data da epístola do apóstolo São Pedro antes da perseguição deflagrada pelo imperador Nero e outros a situam após o incêndio de Roma ocorrido em julho de 64 depois de Cristo e pouco antes de seu martírio em Roma por ordens de Nero, o que sucedeu em 64 depois de Cristo. A Bíblia diz, eu acredito. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos
que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o seu momento. O termo grego ekletos, cujo significado é eleitos. Os cristãos foram eleitos em Cristo Jesus para a salvação mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito Santo. Os cristãos foram eleitos em Cristo Jesus para a santidade e a irrepreensibilidade. Você sabia? Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus mesmo quem nos escolheu. A eleição divina é eterna e incondicional. Quero te falar agora algo muito importante. Cristo Jesus, o Filho de Deus, já carimbou a eternidade diante de seus olhos. Pense nisso aqui e agora. O termo grego diáspora, cujo significado é dispersão. Essa palavra era atribuída aos judeus dispersos entre as nações em virtude de perseguição ou mesmo por interesses particulares. Agora, essa mesma palavra, diáspora, dispersão, é atribuída aos cristãos espalhados pelo mundo devido aos ventos da perseguição. Só que a perseguição, porém, em vez de destruir a Igreja de Cristo Jesus, promoveu-a. O vento da perseguição apenas espalhou a semente, e cada cristão era uma semente que florescia onde estava plantado. Isso é incrível. O apóstolo São Pedro escreve aos forasteiros e dispersos do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. Você sabia? Está na hora de você saber dessa verdade. Os cristãos estavam espalhados e dispersos por uma região da Ásia Menor, diferente daquela que o apóstolo São Paulo alcançou na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo, ele foi proibido de entrar nessa região e conduzido por Deus até a província da Macedônia. Fique atento. Agora, aquelas comunidades cristãs em toda a região da Ásia Menor, ao norte e a oeste da Cordilheira do Taurus, recebem do apóstolo São Pedro uma carta de encorajamento. O apóstolo São Pedro dirige sua carta ao resto da Ásia Menor,
que não havia sido evangelizado pelo apóstolo São Paulo. Eu fico imaginando, se Cristo Jesus não é forte o suficiente para motivá-lo a viver biblicamente, você não conhece de verdade. Aqueles que realmente experimentam a comunhão diária com Cristo Jesus e a sua igreja, sabem que ela supera todas as atividades mundanas. A igreja de Cristo Jesus tem 2000 anos de história. Ela, a igreja de Cristo Jesus, sempre passou por períodos difíceis. Ela, a igreja de Cristo Jesus, passou por período de intensa perseguição e provações e das mais severas, ao ponto de quase sucumbir. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Entretanto, sustentada por Cristo Jesus, o seu noivo, ela, a igreja, permaneceu de pé. Ela, a igreja de Cristo, sempre prevaleceu em face das mais terríveis adversidades e venceu seus mais poderosos inimigos. Nero, no primeiro século da era cristã, não a venceu. A sucessão de imperadores após ele, mesmo liderando um banho de sangue contra a igreja de Cristo Jesus, ela não tombou. Ela, a igreja de Cristo Jesus, sobreviveu aos tempos de apostasia e escuridão do período medieval. O Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: as portas, Pilé, do Hades, não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A Santa Bíblia diz: eu acredito. A solução para a sua vida está no Evangelho do glorioso Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu continuo imaginando. Ela, a igreja de Cristo Jesus, foi vencendo em todas as eras. Era dos mártires, era das trevas, reforma protestante, pós-reforma, revoluções, guerras e toda sorte de perseguições. Foi livramentos e livramentos, graça sobre graça, provisão e mais provisão. A igreja de Cristo é como sinos. Quanto mais forte lhes baterem, melhor será o som. Somos eternos por causa da vida de Cristo Jesus em nós. Ela, a igreja de Cristo Jesus, continua de pé, tremulando a bandeira do glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As perseguições, os martírios dos cristãos primitivos eram muito fortes. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Para se escapar da morte em público, se dizia assim: Caiçaras, isso é Kyrios, César é o Senhor. A adoração em público era somente o culto ao imperador. Mas a igreja de Cristo, os cristãos em uníssono diziam: Jesus Christos, Jesus
Christos. Jesus Christus ise Kyrios. Jesus Cristo ise Kyrios. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. E assim, após declararem sua fé, eram mortos de diversos meios. O sistema político e religioso, capitaneado pelo anticristo, vai caçar a fé em Cristo Jesus que a igreja professa. Fique firme em Cristo Jesus e na fé evangélica. O apóstolo São Pedro escreve para os cristãos perseguidos, desterrados e expoliados da Ásia Menor. Mesmo perdendo suas casas, suas terras, seus bens e sua liberdade, os cristãos da Ásia Menor caminhavam com os pés no vale, mas com o coração e a mente no céu, a pátria celeste. Mesmo suportando o fogo da perseguição, os cristãos da Ásia Menor foram inundados por uma alegria indizível e cheia de glória. Eu fico pensando, a alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo hostil, nem do reconhecimento das autoridades. Ao contrário, essa alegria é a despeito das perdas e da perseguição. Não é uma alegria fabricada na terra, mas derramada desde o céu. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas resultado da herança celestial. Já passou da hora de você saber a verdade sobre o que é ser realmente um cristão. Pense nisso aqui e agora. O apóstolo São Pedro deixa claro que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu. A cruz precede a coroa e o sofrimento é o prelúdio da glória. Aqui neste mundo somos estrangeiros e forasteiros. Não temos pátria permanente aqui. Não temos residência fixa aqui. Nossa herança inacessível está no céu, a pátria celeste. Nessa viagem rumo ao céu, teremos, como cristãos, de suportar o fogo da perseguição. Da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, vai odiar a sua igreja. Eu e você estamos seguros nas mãos daquele que criou o universo, Cristo Jesus. Ele é o Deus de toda graça. Vivemos nele, Cristo Jesus. Somos dele, Cristo Jesus. E caminhamos para ele, Cristo Jesus. Coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Cristo Jesus do jeito deles. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,11: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais
que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2,11. Pense mentalmente na palavra de Deus, a Bíblia. Os cristãos são amados por Deus. Os cristãos são alvo do amor incondicional de Deus. Os cristãos foram chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade. O amor de Deus é condicional. O amor de Deus é incondicional. Incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Como se sente agora? A Bíblia diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O termo grego paróicos, cujo significado é peregrinos. Essa palavra descreve o morador de um país estrangeiro. Um paróicos é alguém que está em terra estranha e cujos pensamentos sempre retornam à pátria. Paróicos é um termo específico e técnico para designar uma classe da população que, embora residente em determinado lugar, não tinha plenos direitos de cidadania. Assim, a melhor maneira de traduzir paróicos seria estrangeiros residentes. A residência estrangeira chama-se parapidemos. Parapidemos. De onde vem a nossa palavra paróquia. Os cristãos, em qualquer lugar, são um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Cristo Jesus e cuja fidelidade está em Cristo Jesus. Precisamos ter consciência da interinidade de nossa experiência ou existência terrena. A Bíblia diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz: eu acredito. Os cristãos são guerreiros espirituais. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu fico pensando, a vida cristã é um campo de guerra. Travamos uma batalha sem trégua contra o diabo, o mundo e a carne. A nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. O apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro destaca a necessidade de nos abstermos das paixões carnais. Quer saber quais são as paixões carnais? O próprio apóstolo São Pedro responde: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias,
bebedices e em detestáveis idolatrias. 1 Pedro 4:3. A Bíblia diz, eu acredito. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Fique de olho na palavra borracheiras. Potos é a palavra comum para embriaguez, bebedeira, festejo, uma condição prolongada de embriaguez, orgia, inclui baderna e farra, geralmente como resultado de embriaguez. Conhece algum cristão que está nessa prática pecaminosa? Na batalha espiritual, o cristão precisa resistir ao diabo, não se conformar com o mundo e fugir das paixões carnais. A Bíblia diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5:19. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Gálatas 5:20. Pense mentalmente na palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o momento de mudança. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz, eu acredito. Como se sente agora? Eu continuo pensando. Algumas vezes, ao ler a Bíblia, alguns cristãos ficam cheios de vergonha. A palavra de Deus revela aquilo que eles são. A palavra de Deus contém o que os homens odeiam, a verdade, nesse sentido cristão. Você precisa conhecer a palavra de Deus, viver, ensinar a palavra de Deus e ainda mais colocar a palavra de Deus em sua mente, desde comer a sua mente. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência. Essas paixões carnais incluem as obras como o orgulho, a inveja, a malícia, o ódio e os maus pensamentos que caracterizam a caída natureza humana. Essas paixões guerreiam contra nossas almas a fim de contaminá-las. O pecado é a coisa mais amada e a coisa mais odiada em todo o mundo. O salário do pecado é a thanatos, morte, a miséria da alma que se origina do pecado, que começa na terra, mas continua e aumenta depois da morte do corpo. No inferno. Você sabia? Fica atento a essas próximas palavras. Já ouviu um cristão dizer que está frio na fé? Ouça agora essa verdade. Quem está esfriando a vida cristã de alguns cristãos é o assédio,
estão recebendo do mundo sem perceber. Veja o formato da vida, como eles se vestem, como eles falam, como eles pensam e imaginam. Você não percebeu, mas alguns cristãos foram capturados pelas teias do diabo. Alguns cristãos foram capturados pelos viés ideológicos do mundo e pelo pensamento do mundo. Cuidado! Isso está tirando a identidade cristã. O pecado está na porta da mente. Será que alguns cristãos se esfriaram na fé cristã, na vida cristã? Porque na luta contra o pecado os achou e o matou? Será que alguns cristãos não se esfriaram na fé cristã, na vida cristã, porque na luta contra o mundo os assediou, influenciou mais a eles do que os cristãos a ele? Será que nesse esfriamento da fé cristã não foi Satanás que entrou pelas brechas, que sussurrou suas mentiras, que enclausurou eles numa teia de engano? O diabo falou para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Não pode haver paz entre você e Cristo Jesus. Se há paz entre você, o pecado do diabo. Pense nisso. Cristão, quero te dizer algo muito importante. É inconcebível, um contrassenso incoerente, olhar para esses sinais: corrupção do gênero humano, falência do sistema econômico, apostasias, heresias, terremotos, fomes, enchentes, pandemias, trevas, e continuar com a mesma vida sem mudança, e continuar materialista, mundano, preguiçoso, com a vida espiritual, mental e emocional sofrível, com pecados ocultos, desinteressado pelo reino de Deus e ainda mais sem compromisso com a igreja de Cristo Jesus. Eu fico imaginando. Cristo Jesus não abre espaço para uma fé que sirva a Ele com os lábios e depois dê prosseguimento a uma vida de pecado. Cuidado com os pequenos desvios da verdade. A Bíblia diz: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Uma disposição mental bíblica vai conduzir você a resultados mais favoráveis. Quando você praticar, vai gostar do resultado. A Bíblia continua dizendo: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias
e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13:13. Fique de olho na Bíblia. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz: eu acredito. Cristão, você precisa discernir o tempo em que vive. Pense mentalmente. À luz das Escrituras Sagradas, o tempo é dividido em duas partes: este mundo e a era vindoura. A era vindoura já foi inaugurada na primeira vinda de Cristo Jesus e será consumada na sua segunda vinda, a parousia. Quando Cristo Jesus voltar na parousia, a era presente será completamente tragada pela era vindoura. Então haverá novos céus e nova terra. Hoje, eu e você vivemos sob a tensão do já, da inauguração do reino de Deus no tempo presente e do ainda não, da consumação do reino na parousia. Quer saber de que forma o cristão pode discernir o tempo em que vive? Se sente pronto para ouvir? Vivendo acordado e não dormindo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13:11. Cristão, passou a hora de dormir. Cristão, é hora de acordar e levantar-se. Se sente pronto? O apóstolo São Paulo diz, pelo que diz, desperta, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Consegue fazer isso? Quero saber sua resposta. Efésios 5:14. O cristão não pode viver anestesiado pela presente era numa espécie de torpor espiritual. O dia da parousia não pode apanhar o cristão de surpresa, já que ele vem como ladrão inesperadamente. Eu e você, cristãos, não somos filhos da noite, mas do dia. O cristão não pode, de igual forma, viver na prática de pecados que anestesiam sua consciência e lhe roubam a percepção espiritual. Cuide de sua vida espiritual. Quer saber de que forma o cristão pode discernir o tempo em que vive, vivendo na expectativa da glorificação? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Eu e você fomos salvos quanto à justificação, estamos sendo salvos quanto à santificação, mas seremos salvos quanto à glorificação. O uso que o apóstolo São Paulo faz do termo salvação sotéria alude à glorificação. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Hoje eu e você
estamos mais perto da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, do que quando no início cremos. Essa proximidade deve levar você a viver de forma coerente com tal expectativa. Pense nisso aqui e agora. O cristão que não está interessado na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, é como uma noiva que não está interessada no dia do seu próprio casamento. É impossível ser noiva de Cristo Jesus tendo um caso com o diabo no mundo. Já parou para pensar nisso? Ninguém escapa do Deus imutável. Ninguém escapa do Deus inescapável em suas ameaças. Está na hora de você saber dessa verdade. Se você é um cristão, precisa viver na expectativa da parousia, a segunda vinda de Cristo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Romanos 13:12. A noite, o velho tempo das trevas, está bem avançada, de forma que está quase acabando. O dia da parousia logo vem, está batendo a porta. Eu e você não sabemos o dia em que Cristo Jesus virá, mas em breve virá. Devemos viver apercebidos para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Cristão, vigiai hoje e sempre. Deixemos as obras das trevas. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Não basta estar acordado, você precisa despojar das obras das trevas. Não é suficiente apenas tirar as vestes noturnas. Precisa vestir as armas da luz. Um soldado não vive de pijamas. Ele se atavia com roupas próprias para o combate. A vida cristã não é um spa espiritual, mas um campo de batalha. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Andemos como filhos da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O apóstolo São Paulo passa da vestimenta adequada ao comportamento adequado. O apóstolo São Paulo lista aqui 6 pecados em 3 partes, tratando da falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos. A falta de controle próprio nas áreas de bebida, do sexo e dos relacionamentos sociais contradiz totalmente um comportamento cristão decente. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Quer entender o significado dos 6 pecados mencionados aqui pelo apóstolo São Paulo? Se prepare. Orgias, palavra grega komos. Originalmente se referia a uma banda formada de amigos que acompanhava um vencedor desde os jogos até sua casa, cantando seus louvores e celebrando seu triunfo. Logo passou a significar uma cuidadosa banda que varava as noites com músicas. Finalmente veio a significar a classe de pessoas que degrada um homem e é uma moléstia para os demais. As orgias e as farras, não raro, são promovidas com luxo pecaminoso, gastança perdulária e imoralidade desenfreada. Essa atitude não é digna de um cristão.
está na hora de você saber dessa verdade. Bebedices, palavra grega mete, descreve a pessoa que é dominada pela bebida e se entrega à embriaguez. Os gregos eram grandes bebedores de vinho. Seu café da manhã era pão molhado no vinho. A embriaguez é um vício maldito. Um copo pede pelo seguinte até que a sociedade toda esteja alcoolizada, que os controles normais estejam desligados. Fique atento. Agora em pudicícias, palavra grega koite, significa literalmente cama. Trata-se do desejo da cama proibida. Ou seja, da pessoa que não dá valor à fidelidade e busca o prazer acima do dever. É uma referência à sexualidade sem dignidade encontrada muitas vezes em festinhas, favorecida pelo efeito entorpecente do álcool e exercitada por alimentos fortes. Treine suas emoções e seu cérebro para a santificação. Ouça agora dissoluções. Palavra grega acelgeia. É uma das mais feias do idioma grego. Não só descreve a imoralidade, mas o homem que perdeu a vergonha. A maioria das pessoas tenta encobrir seus pecados, mas o homem em cujo coração e mente se aninha a selgeia já não tem mais pudor, nem se importa com os escândalos. O pecado anda intimamente ligado com ele. Treine seu cérebro e suas emoções para a santidade. Contendas, palavra grega eris, refere-se ao espírito que nasce da disputa pelo desejo de posição, poder e prestígio, ou seja, a aversão de ser superado. Trata-se do egoísmo mais exacerbado, é o oposto do amor. Ouça agora ciúmes, palavra grega zelos. Não é necessariamente má em seu significado. Aqui, porém, não é o zelo pelo bem, mas ciúme, inveja, o tipo de espírito que não se contenta com o que tem, inveja o que os outros têm. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você pode se livrar desses pecados. Revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A Bíblia diz, eu acredito. Eu continuo pensando. Em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve revestir-se do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornando-se semelhante a Ele. O cristão não pode planejar pecar. Todos os deveres cristãos estão incluídos no revestir-se do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em ser como Ele, Cristo Jesus, tendo aquela semelhança de temperamento e conduta resultante de estar intimamente unido a Ele, Cristo Jesus, e pelo Espírito Santo. Essa união proíbe a indulgência para com toda inclinação pecaminosa. O cristão deve andar como Cristo Jesus andou. O cristão deve falar como Cristo falou. O cristão deve agir como Cristo Jesus agiu. O cristão
deve sentir como Cristo sentiu. Quer agora entregar o comando do seu cérebro e coração para Cristo Jesus dominar. Deixe Cristo Jesus comandar seu cérebro e governar a sua vida. Você vai gostar do resultado. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:14. Pense nisso. De certo modo, o apóstolo São Paulo está dizendo: havendo despido as vestes do pecado, vistam-se agora mais e mais, com o manto da justiça de Cristo Jesus, de modo que, sempre que Satanás trouxer ao lume a pecaminosidade de vocês, lembrem-se imediatamente de Cristo Jesus e do novo estado que desfrutam junto a Deus. Deus anulou e apagou a lista de nossas acusações. A palavra grega echaleupo, traduzida por removeu-o, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Essa palavra era usada para apagar uma experiência na memória ou para cancelar um voto ou ainda para anular uma lei ou cancelar um débito. Deus anulou o documento de nossos pecados. Deus apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais tivessem existido. Pense nisso, a figura de um tribunal está na mente do apóstolo São Paulo. O réu está no banco. A escrita repleta de acusações está sendo preparada e lida. Mas o juiz, que é Deus inocente ou culpado, tendo satisfeito na morte de Cristo Jesus, seu Filho, todas as exigências da lei, o Filho de Deus, Cristo, tornou-se nosso representante e fiador. Quando Cristo Jesus foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo foi moído pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas iniquidades. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, pagou o escrito de dívida que era contra nós, anulou-o, rasgou-o, encravou na cruz. Cristo bradou do topo da cruz: Tetelestai, Tetelestai, está consumado, está pago. O homem agora não deve mais nada. É por causa da natureza vicária do sacrifício do Filho de Deus, Cristo, que os cristãos já não estão debaixo da lei, mas da graça. Observe e considere. O estado do mundo hoje nada mais é do que um terrível monumento ao fracasso humano. Cristão, faça da palavra de Deus, a Bíblia, sua companhia diária. O mundo está caminhando para o fim. Cristo está voltando, portanto, se prepare. É uma mudança radical no homem pai que você é. É uma mudança radical na mulher e mãe que você é. É uma mudança radical no filho ou filha que você é. É uma mudança radical de como você usa seu tempo, seu corpo, seu dinheiro, seus recursos, seus dons e talentos. Se você é um cristão verdadeiro, vai receber galardões no céu, a pátria celeste.
A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Como se sente agora? Pense comigo. Combate o bom combate da fé. A palavra grega para combater é um termo do atletismo que dá origem ao nosso verbo agonizar, e se aplica tanto a atletas quanto a soldados. Era a luta agonizante requerida caso a pessoa quisesse vencer uma partida de luta romana. Pense mentalmente, cristão. Você é chamado a batalhar a luta pessoal contra o mal em todas as suas formas. Portanto, é digno de nota que o verbo combater está no imperativo presente, indicando que a luta é um processo contínuo. O cristão deve pôr toda a sua energia e andar com Cristo Jesus em realizar sua obra. O cristão deve aplicar toda a sua força numa causa de consequências eternas. Você precisa tomar posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. O verbo tomar posse está no imperativo auristo, sugerindo que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna imediatamente, em um único ato e de forma definitiva. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Um cristão é conhecido por aquilo de que ele se apropria com o maior tesouro de sua vida. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo: você já tem a vida eterna, tome posse dela, usufrua. Tudo ao seu redor é temporal e um dia vai acabar, mas você já tem a vida eterna. Você vive para a eternidade em Cristo Jesus. Você tem uma riqueza e uma herança que nem ferrugem, nem traça, nem ladrão pode roubar. Viva a luz da eternidade. Tome posse da sua verdadeira felicidade. A vida eterna pertence à era futura, à esfera da glória, mas, em princípio, chega a ser possessão do cristão já aqui e agora. Se você sabe que o fim do mundo está próximo, que o julgamento divino é vindo para os não convertidos que estão despreparados, a parousia será um dia de trevas e não de luz. O mundo é como Faraó. Ele teme as pragas, mas não a Deus. Para aqueles que estiverem despreparados, a parousia será um dia de desespero e não de esperança. Para aqueles que estiverem despreparados, a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, será um dia de juízo e não de sotéria salvação. Se você entregou sua alma para Cristo Jesus, muitos benefícios advirão. Você pode sentir isso a cada momento de vida, tomando posse da vida eterna nesse mundo hostil e se manter cheio de entusiasmo, aguardando a parousia, a vinda do Filho de Deus. Essa sua cabeça vai receber uma coroa. Esses seus olhos
hão de ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, em toda a sua glória. Esses seus ouvidos vão ouvir a voz de Cristo Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse da herança. Você vai vestir vestes brancas na cidade celeste. Sua alma vai estar em glória. E este pobre corpo será levantado dos mortos e juntamente revestido de incorruptibilidade na alma aprimorada. Quer ouvir uma boa notícia? Cristo Jesus, o Messias, o Senhor e o noivo da igreja, no fim de sua jornada cristã neste mundo hostil, vai dizer a você: eu te conheço, eu te conheço. Gostou do conteúdo e significado? A vida do cristão, uma viagem rumo ao céu. Quer agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva. Peça a Jesus Cristo agora que perdoe seus pecados. Peça a Jesus Cristo agora que salve a sua alma. E escreva o seu nome no livro da vida. Cristo Jesus está disposto a salvar você. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Cristo Jesus abençoe a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.